programa de hoje vamos conversar com a presidenta da Associação Nacional, já está aqui conosco, a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicos, que conosco vão falar a respeito da importância dessa associação e do trabalho desenvolvido pelos defensores públicos e defensoras públicas em todo o país. Seja bem-vinda, doutora Reivana Ricarte, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. É um prazer para a ANADEP estar aqui, poder compartilhar, falar com a população do Nordeste, falar com as defensoras e defensores públicos no Nordeste, que eu tenho certeza que acompanham o seu trabalho. Obrigado, prazer tê-la conosco. Iniciou a nossa entrevista conversando sobre a própria ANADEP, né? Para quem não sabe, né, qual é digamos assim, a sua principal missão, né, a razão fundamental da sua existência e o papel que ela desempenha junto à sociedade. Claro. A ANADEP, Robson, é a Associação Nacional que congrega defensoras e defensores públicos dos estados e do Distrito Federal. A ANADEP é uma associação que vai completar agora, em julho, 37 anos. Né? Então, aí a gente tem uma historiazinha aí para contar. Né? Enquanto a Associação Nacional, a gente trabalhou e testemunhou momentos históricos no Brasil. Ainda, inicialmente, o nome da associação era FENADEP, né? Federação mesmo, né? De Defensores Públicos. E, enquanto FENADEP, a associação trabalhou muito na época da Constituinte para inserir a Defensoria Pública na Constituição de 88. Né? A Defensoria Pública nasce constitucionalmente em 88, né, no nosso, né, o que a gente diz, o nosso artigo 134, que é o artigo que prevê a Defensoria Pública na Constituição. Então, a gente faz, enquanto associação nacional, esse trabalho, né, e exerce defendendo aqui no Congresso Nacional, promovendo diálogos, né, com os parlamentares, seja nas comissões especiais, seja com os líderes, né, de partidos, conversas para o fortalecimento da Defensoria Pública, na Câmara, no Senado. Promovemos também diálogos com o Executivo, promovendo e defendendo o modelo público de acesso à justiça e as pautas de fortalecimento da defesa de prerrogativas e direitos de defensoras e defensores públicos. E, para além disso, a gente compreende muito que, enquanto associação, para trabalhar para a Defensoria, a gente precisa também acompanhar pautas que digam respeito e que reflitam no que a gente diz, nos que são usuários, os assistidos da Defensoria, as pessoas que buscam a Defensoria Pública. Então, a ANADEP faz esse acompanhamento legislativo de inúmeros projetos de lei, apresentando nota técnica, para contribuir para a melhoria desse arcabouço legislativo que vai impactar na vida da população usuária do trabalho, né, da Defensoria Pública, que vai impactar no dia a dia do defensor e da defensora pública. O que seria isso, por exemplo? Reformas de código, inserir, nomeando mesmo a presença da Defensoria Pública, distinguindo a função do defensor e da defensora pública da advocacia, né? Porque há diferenças nisso, então a gente precisa deixar isso claro, né? Então, apesar de que, por exemplo, por mais que esteja bem difundido, se a gente puder levar um conhecimento a respeito do que faz um defensor público, né, de qual é o papel do defensor público, ele é, na verdade, digamos assim, o advogado, na prática, ele é o advogado daquela pessoa que precisa ter acesso à justiça, né, porque ela tem que ser representada por um advogado, mas que não tem condição de pagar um advogado. Então, o defensor público é o advogado que atende a essa pessoa, né, que precisa realmente dessa assistência, mas não tem condição de pagar, não é? É o que a gente diz, a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático. Por quê? Né? Porque o regime democrático, o que é que ele impele? Ele impede que as pessoas, né, que o poder esteja no povo, que as pessoas possam, né, estar presentes enquanto cidadãos em busca, né, e nesse acesso à justiça, acesso aos seus direitos. E como você falou, a Constituição faz a opção do modelo público de acesso à justiça para as pessoas que não têm condição de custear, né, os serviços de um advogado. E é interessante perceber que as situações de vulnerabilidades em que as pessoas podem estar inseridas vão
além da vulnerabilidade econômica. Existem vulnerabilidades sociais envolvidas nisso e que, então, imprimem a necessidade do trabalho da defensora e do defensor público em determinadas demandas. Então, a ANADEP faz esse trabalho legislativo de defesa da defensoria, a gente também faz acompanhamento de pautas jurídicas, né? Então, assim, que impactam também a defensoria pública, lutando no STF com ações diretas de inconstitucionalidade pela garantia da autonomia, a preservação da autonomia da instituição. E, claro, a gente trabalha também, enquanto associação, visando, né, buscar e promover sempre, né, qualificação contínua de defensoras e defensores públicos, promovendo, através da escola, cursos, né, de capacitação. Fora isso, a gente trabalha muito também com educação em direitos. Compreendemos que isso é uma missão das defensoras e defensores públicos, né? Na Constituição, a defensoria é a única instituição com o mistério ali de promoção dos direitos humanos, então a gente abraça isso com muita força, né? E com muita responsabilidade, e por isso, então, a ANADEP também promove essa educação em direitos por meio de campanhas anuais. É porque é muito difícil a pessoa que não conheça o seu direito tentar acessá-lo, tentar ir em busca desse direito. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou procurar a justiça ou o defensor público para me representar perante a justiça? E, doutora Rivana, a senhora representa os defensores públicos e defensoras públicas no Brasil inteiro, mas os defensores estaduais. Existe também a associação, existem os defensores públicos, defensoras públicas federais. Para o cidadão que precisa do apoio, do suporte de um defensor público, a senhora poderia citar 2 ou 3 exemplos, onde, numa situação, ele procura o defensor público estadual, noutra situação, ele deve procurar se dirigir ao defensor público federal? Claro, claro. Essa diferenciação se faz também com a justiça federal e justiça estadual, né? Então, o que é de causa da justiça estadual, a atuação é do defensor e da defensora pública estadual. Na verdade, assim, a maioria das causas são da justiça estadual, então a maioria da causa é do defensor e defensor estadual. Então, por exemplo, questões de família, direitos de família, inventário, divórcio, alimentos, separação, enfim, toda essa parte de família, a parte criminal, tudo que a gente compreende dos crimes comuns, roubo, furto, estelionato, homicídios, no tribunal do júri, feminicídio, tudo que diz respeito à violência doméstica, né, violência contra a mulher, tudo que diz respeito à criança e adolescente, que eu poderia mais dizer, consumidor... Violação dos direitos dos idosos, né? Violação dos direitos dos idosos, e, enfim, tudo isso é muito arcabouço da justiça estadual. E há matérias que são da Justiça Federal, que são as matérias previdenciárias, a gente diria isso. Algumas matérias criminais, como tráfico internacional, né, esse tipo de demanda. O que é que eu poderia dizer também? A parte trabalhista também é considerada Justiça Federal, né? Está no escopo da Justiça Federal, então seria a atuação da Defensoria da União, né? Então defensores e defensores federais. E existem pontos do tipo, por exemplo, a situação com povos indígenas, né? Essa saúde você vê que tem demanda federal e tem demanda estadual nisso, né? Então, assim, em alguns pontos tem atuação das duas a depender, né, do processo em si, né, de onde está correndo a demanda, né, como a gente fala. Os povos indígenas, por exemplo, existem questões dos povos indígenas que são questões federais e existem questões que são questões estaduais. Diria, por exemplo, a própria retificação de registro civil, o registro, o nome indígena, isso é uma questão que tramita na justiça estadual. Então, isso acaba sendo para defensor e defensora estadual. A mesma coisa com quilombos, mesma coisa com população em situação de rua. Algumas vezes há alguma demanda dessas que pode ser também na Justiça Federal, né? Os auxílios, né, agora no governo, na pandemia. Então, toda a questão dos auxílios emergenciais são questões que têm a ver com, né, Justiça Federal.
Defensoria Pública Federal, né? Doutora Rivana, e para que a gente possa, antes de entrar em outras questões, né, que temos também campanhas nacionais muito importantes de conscientização da população, feitos pela Associação Nacional, mas eu gostaria que a gente pudesse ter uma ideia de qual é o tamanho das defensorias públicas, né, as estaduais e defensores federais no país inteiro, né? Aproximadamente quantos defensores nós temos disponíveis no Brasil e se esse número ele é adequado para a necessidade dessas pessoas. Robson, isso é um tema sempre muito importante, né? A gente sabe que a expansão da defensoria precisa, né? A gente precisa de estrutura de trabalho, a gente precisa, então, ter condição e precisa de gente, né? Defensores e defensores estaduais, hoje distrital, né? Que é o que a ANADEP, né, tem os números, são hoje cerca de 6.235 defensoras e defensores públicos. E somos mais, né? Estaduais e distrital, né? Então, ou seja, nas 27 unidades da federação. E somos mais mulheres, cerca de 52% de defensoras, contra 48%, por aí. Não é nem um número muito fechado, né? Estou fazendo um arredondamento aqui. Defensores federais são menos, né? Mas é normal que sejam menos, não chegam a 700 defensores federais. Não é um número que seja suficiente, porque quando a gente olha as carreiras do sistema de justiça, né? Então, quando a gente olha essa balança da justiça, a gente vê que o Ministério Público, por exemplo, tem mais de 13 mil promotoras e promotores. Então, veja, a Defensoria tem 6 mil e pouco, né? Somando aí os dois, defensores estaduais e defensores federais, não chega a 6.900. E promotores a gente tem 13 mil, né? Juízes mais ainda, né? A magistratura ainda é maior, juntando, né, juízes estaduais, juízes federais, chegam aí talvez uns 17 mil por aí, não sei o número exato. Mas eu digo que a balança da justiça, quando a gente olha, então, acusação e defesa, né, digamos assim, está muito desigual nisso, né? Dados do Ministério da Justiça de 2015, o ideal seria um defensor público para cada 15 mil pessoas. Com esse número que a gente tem de defensores públicos e com o número, né, da população brasileira hoje, quase 212 milhões de brasileiros e brasileiras, esse número está muito aquém, né? Hoje, se olhar esse critério do Ministério da Justiça, de 1 a cada 15 mil, hoje a gente está 1 a cada 30 mil. Então, a gente precisaria do dobro do número de defensoras e defensores públicos. Aproximadamente seria o número semelhante ao número de promotores públicos que existe no país. Seria um número semelhante. Né? Seria se equiparar ao Ministério Público. Sim, seria esse número semelhante. Hoje, a Defensoria não está em todas as comarcas do país, né? Então, assim, a gente tem defensoria pública. Por incrível que pareça, apenas em 2019 a Defensoria Pública foi instalada nos moldes constitucionais, que a gente diz enquanto instituição autônoma, nos preceitos que diz na Constituição, no Amapá, apenas em 2019 foram empossados as primeiras defensoras e defensores públicos lá, em março de 2019. Então, de 2019 para cá, a gente costuma dizer aqui na Associação Nacional, a gente tem o Brasil todo pintado de verde, né? Ou seja, a gente tem defensoria em todos os estados, mas para a gente poder ter defensoras e defensores em todas as comarcas no país, está muito longe disso acontecer, né? Em 2013, por ali, 2014, a gente estava, enquanto comarca, em 734 comarcas. Hoje, passados 8 anos de uma emenda constitucional, que eu vou lhe falar qual é a importância dela, que é justo pela ampliação da Defensoria Pública, passados 7 anos dessa emenda, temos defensores presentes em 1.160 comarcas no país. Isso cresceu, né? De 700 para 1.000 e pouco, mas isso só representa 42% das comarcas no país, compreende? Não, do ponto de vista da Justiça Estadual. Na Justiça Federal é menor ainda a representação. Então, mais da metade das comarcas do país não tem inteiro defensor
não tem públicos. defensor público, ou Sim, é seja, a pessoa pobre, a 58%. pessoa que não tem a condição de pagar um advogado e precise com urgência de um advogado naquela situação, Não naquela vai cidade, naquela comarca, ela não vai encontrar um defensor público. Isso. Numa conta rápida, são 58% das comarcas que não têm defensoras e defensores públicos, né? Se a gente pensa na população, é isso que eu digo, né? Na população brasileira, 212 milhões de habitantes. Segundo dados do IBGE, só com o critério econômico, 88% dessa população é potencial usuária da defensoria pública, né? Então, assim, estamos muito longe de atingir essa população toda, né? Assim, Sem então, é dúvida. preciso muito esse investimento. A emenda que eu queria, né, comentar é que, claro, a gente reconhece que desde 88 para cá tivemos avanços nas defensorias públicas, emendas constitucionais que reafirmam o trabalho da defensoria pública, que ampliam, que deram a condição da defensoria pública atuar em demandas coletivas, né? Ou seja, reafirmando o potencial do trabalho da instituição. São alguns avanços a comemorar. São avanços a comemorar. E aí, o último deles, eu diria assim, o último que eu digo do ponto de vista constitucional é a Emenda Constitucional 80, de 2014, que é a famosa PEC das comarcas, que é a PEC, né, que é, então, a Emenda Constitucional que prevê que até 2022 tivesse pelo menos um defensor público em cada comarca do país. Compreende que faltam 58% dessas comarcas e falta aí um ano e pouco, Um ano né? e Então, com pouquinho. toda a crise que o Estado, né, também está passando, a gente tem consciência disso, né? É um número que não vai ser alcançado. Né? Mas no início, já houve um avanço, porque em 2013, quando estavam nas tratativas dessa PEC, a Defensoria só estava em 22%, 23% das comarcas. Então, a gente cresceu, né? Temos consciência, né, que houve um avanço, mas é um avanço que ainda não é suficiente para cumprir, né, com a prerrogativa constitucional, com os direitos das pessoas de terem acesso à justiça, né? E, Porque, de na fato, verdade, essa meta deveria sim ser atingida, sobretudo no momento que nós sim, sim, vivemos no sim, Brasil de hoje, sim. né, em contexto de pandemia, explosão de crise social, e quanto maior a crise social, a necessidade, a dificuldade das pessoas, sem dúvida, maior é a necessidade Claro. dessas pessoas terem acesso à justiça, porque muitos desses problemas sociais acabam desaguando na justiça, e para essas pessoas que não têm condição de pagar um advogado, precisam do defensor, né? Então, Claro, claro. A nada pandemia mais mostrou justo do que isso. se tente, ao máximo possível, até o ano que vem, se aproximar dessa meta. A pandemia, eu acho que mostrou isso, né? Eu acho que toda brasileira, brasileiro, todos os seus ouvintes aí, tenho certeza que reconheceram o papel e o trabalho das servidoras e servidores públicos, né? Assim, na manutenção, se não fossem servidoras e servidores, os hospitais públicos funcionando, o SUS funcionando, né? Assim, a situação do Brasil estaria muito pior. E nisso enquadra a Defensoria Pública também, porque é como você falou, é, quando a pessoa não consegue seu direito, ela vai ter que ir buscar o seu direito, né? Assim, judicialmente. E ela vai se fazer, né? Vai fazer o uso da Defensoria Pública. Para além da função da Defensoria Pública, de não judicialização, porque a Defensoria trabalha muito na construção de políticas públicas também, no auxílio dessas construções de política pública. Então, trabalha muito no que a gente diz de soluções consensuadas dos conflitos. Então, na Tenta uma pandemia, conciliação aconteceu antes muito. de que aquilo se transforme em um processo judicial longo, Claro, demorado, claro, claro, cansativo, né? claro. E na pandemia isso aconteceu muito com provocações de ofícios, recomendações para os governos, né? Assim, para promover o pagamento de alguma coisa ali, o auxílio disso, a distribuição de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para a população em situação de rua, para a população, né, vulnerabilizada ali, né, a própria entrada nas aldeias indígenas, né, enviar esse material de prevenção para esses lugares também, e muitas coisas foram feitas sem judicialização, mas com trabalho, né, em parceria, e de defensoras e defensores públicos, muitas vezes junto o trabalho, defensores estaduais com defensores federais, oficiando, recomendando ao poder público, né, o que fazer. Né? O Então, que isso é muito fazer, né? importante.
Na prática, como, digamos assim, colaborar com ajustes de conduta, né? Semelhante ao que Sim, acontece, por exemplo, com o Ministério Público, que celebra termos de ajuste de condutas, né? Algo sim, desse sim. tipo, né? Para evitar a judicialização e chegar a uma solução mais rápida, comum a todos. Doutora Rivana, e há também campanhas nacionais desenvolvidas pela Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, né? Eu gostaria que a Isso. senhora pudesse citar um exemplo de uma campanha, de um tema que seja desenvolvido, trabalhado, e a importância disso para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É assim, Robson, no dia 19 de maio, agora, né, nessa semana, a gente celebra o Dia Nacional da Defensoria Pública. Foi um dia instituído em 2002, ainda no governo, acho que foi 2002, de Fernando Henrique. E é um dia, então, em que a gente diz que, para a gente, né, enquanto defensor e defensora pública, é muito caro, né, para falar com mais potência ainda sobre defensoria pública, para celebrar a defensoria pública e para lutar cada vez mais por seu fortalecimento. Então, desde 2008, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, produz campanhas de âmbito nacional, com o apoio das associações nos estados e no Distrito Federal, também com o apoio do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, né? Uma campanha em que o que a gente quer é mostrar o que é defensoria pública, é falar sobre defensoria pública a partir de recortes temáticos da atuação da defensora e do defensor público. Então, desde 2008 se iniciou esses projetos das campanhas nacionais, e se a gente vê o histórico das campanhas nacionais, a gente vê que é muito reflexo do que é o entendimento da defensoria pública no país. Este ano, né, de 2021, a gente lançou ontem, né, por meio digital, no webinário, a campanha Racismo se combate em todo lugar, defensoras e defensores públicos pela equidade étnico-racial. Essa é uma campanha, então, em que a gente busca dar luz a esse problema, né, no nosso país, no problema do racismo institucional, racismo estrutural, racismo ambiental, todas as formas de racismo, e focando aí que o que a gente está falando é do racismo étnico-racial. Não há como falar do racismo da população negra sem falar do racismo da população indígena, sem falar do racismo contra os povos quilombolas, os povos tradicionais. Então, a campanha tem todas essas vertentes de atuação, né, porque a gente enxerga pelos dados que hoje a população brasileira é majoritariamente, quando a gente soma esses grupos, população negra, povos indígenas, população, né, povos quilombolas, povos tradicionais, quando a gente faz essa soma, eles são a maioria da população A brasileira, maioria. entendeu? Mas são, por outro lado, a parcela mais vulnerável da população. Você não encontra essa população representada em cargos de poder, você não encontra essas pessoas dentro das instituições, dentro dos veículos de iniciativa privada, dentro dos veículos de comunicação, para falar aqui do seu trabalho, né? A gente não vê essas pessoas representadas, essas pessoas são as mais vulnerabilizadas no que diz respeito à educação, à saúde, a emprego, né? Então, compreendemos que é papel da Defensoria Pública promover esta reflexão para a sociedade, para a imprensa e interna também. Temos consciência da nossa responsabilidade enquanto defensoras e defensores públicos de olharmos para os nossos próprios preconceitos, para as nossas próprias discriminação e também olhar para as nossas instituições e buscar cadê? Onde é que estão, então, aqui, entre defensoras e defensores públicos, defensoras e defensores negros? Onde estão aqui defensoras e defensores indígenas? Né? Onde estão essa população que Até não porque, como conseguiu está muito atender? enraizado, né, em nossos hábitos, né, na nossa própria cultura, né, muitas vezes se absorve, muitas vezes você tem um comportamento, mesmo sem você ser uma pessoa racista, mas às vezes você tem um comportamento que remete ao racismo, né, que é tão presente, é tão vivo na memória, na formação
que as pessoas têm, né, sem mostrar a importância e a igualdade que existe entre os seres humanos, que muitas vezes as pessoas cometem algumas ações, algumas atitudes, com gestos, com palavras, né, com comportamentos, né, que muitas vezes ou não sabem ou não estão conscientizadas suficientemente para aquilo, né, e É o que acabam a gente fala, ferindo não? as pessoas, né? É o que a gente fala do racismo estrutural, né? É Estrutural. alguma coisa que já está na estrutura da nossa sociedade e precisamos combater esse racismo, né? Assim, a gente, como você falou, usa algumas palavras sem pensar que elas são palavras racistas, né? Elas são palavras xenofóbicas, né? E que existe um termo para utilizar sem precisar usar, por exemplo, falo aqui criado mudo, né? Ao lado das camas, que a gente fala criado mudo. Por que isso? Né? Então, assim, qual é o sentido dessa palavra, né? Da gente utilizar isso? Então, são vários aspectos. Então, a gente produz enquanto, como eu falei, né? Uma campanha anual que a gente lança, então, todo mês de maio, a gente lança uma nova campanha. A última campanha, ano passado, por causa da pandemia e de ter iniciado todo esse trabalho, foi uma campanha muito voltada para mostrar que as defensoras e defensores públicos não param, ou seja, que seguiam trabalhando e se reinventando durante o período da pandemia, mas a campanha anterior, em 2019, foi pelos direitos das mulheres, né? Antes a isso, em 2018, foi uma campanha voltada ao direito do documento, né? Então, assim, do seu registro, né? Como a gente falava, uma campanha do subregistro, o direito do documento pessoal, e nisso englobando todos os documentos, que é o seu primeiro passo para a cidadania, e, por incrível que pareça, muitas pessoas no Brasil não têm a Não sua tem. documentação Portanto, não pessoal, existem oficialmente. não existem oficialmente. Antes disso, discutimos sobre família afetiva, né? Então, situações de adoção e tudo que diz a respeito disso. Então, cada ano a gente Trabalha escolhe um uma tema, né? temática, que são temáticas que as defensoras e defensores públicos já atuam, né? Então, a gente já atua em situações de racismo, a gente já atua tanto do ponto de vista criminal, questões de né, injúria racial, enfim, E quando tem isso. percebe que a necessidade é muito grande, está acontecendo muito aquele tipo de problema, vocês desenvolvem uma campanha para ajudar a conscientizar, né? Sim, Muito justamente. Até bem. por isso, para as pessoas saberem que a defensoria faz isso, que as pessoas busquem a defensoria pública. E é sempre uma reflexão coletiva, né? É uma maneira de apresentar a defensoria também para os parlamentares, né, para que conheça qual é o trabalho, e isso, então, fortalecer o trabalho legislativo de busca de fortalecimento da defensoria pública. Então, a campanha tem todo esse viés, por isso que a gente diz, é uma campanha para a sociedade, é uma campanha para provocar o Estado, é uma campanha para provocar a imprensa, é uma campanha para provocar os usuários do serviço da defensoria, é uma provocação interna sempre também, sobre o que estamos fazendo para melhor prestar esse serviço, né? Assim, Muito então, a bem. gente lança vídeo educativo, a gente tem spot de rádio, né, para passar também, que, enfim, as rádios no Brasil inteiro fazem parceria e veiculam o spot da campanha. A gente faz material de cartilha, né? Até aqui, para mostrar aqui a cartilha desse ano, né? Que é uma cartilha com Bacana. muitas informações sobre a temática que a gente faz, distribui, né? E é isso, com esse Muito viés de bem. educação de direito. Eu quero agradecer a participação da doutora Rivana Ricarte, que é presidente, é defensora pública, né, e preside a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que conosco fez essa entrevista tão importante. Muito obrigado, doutora Rivana, pela sua participação, e nas suas despedidas eu peço que informe a quem nos acompanha como pode fazer para acessar essas campanhas, adquirir uma cartilha ou ter acesso ao material para ajudar a divulgar. Certo. Só queria dizer que, até você falando aí do Nordeste, eu sou paraibana de nascimento, então eu tenho uma alegria muito grande de falar para o Nordeste, né? Sou defensora pública no Acre, mas meu pai é defensor na Paraíba também, então o sangue nordestino está na veia do nascimento e está no espírito de escolher a defensoria também, né? Pelo meu pai, eu sei que o Nordeste precisa muito, né? Do fortalecimento da defensoria pública. A campanha você encontra, né, informações sobre elas no site da ANADEP, né, www.anadep.org.br, tem todos os dados ali da campanha. Não é vendida cartilha, né, como eu falei, a gente distribui, não é vendida Gratuitamente. camiseta, né, assim a gente faz.
como eu falei, em parceria com as associações estaduais. Então, nos estados, normalmente a impressão é feita pelas defensorias nos estados, em parceria com as associações também nos estados. E é isso, estamos abertos. Acompanhe as redes sociais da ANADEP, a gente sempre tem promovido também pelo canal do YouTube, palestras, né, para divulgar esses temas e outros temas também. Muito obrigada, Robson. Muito obrigada aos ouvintes. Muito obrigado, doutora Rivana.